Fala pessoal, boa noite. Vamos ver se agora vai dar certo o nosso bate-papo, né? Tomara que agora não tenhamos problemas quanto aos stories. Vamos ver aqui. Pessoal, vamos ver se os stories estão funcionando agora, tá? Manda os stories aí, vamos ver se está tudo certinho pra gente começar o nosso bate-papo sobre a questão que envolve um tema que é central para todo mundo, né? Concurso para delegado suspenso. Agora eu tô vendo os comentários, ainda bem, até que enfim, né? Que bom. Tô vendo os comentários aí, pessoal, boa noite, né? Então, vamos agora começar o nosso bate-papo. Concurso delegado da Polícia do Paraná suspenso. E a pergunta que não quer calar, né? Como proceder de agora em diante? Pessoal, como muitos de vocês já sabem, né? Eu tô com um curso direcionado de Direito Constitucional para delegado de Polícia do Paraná, né? E essa é uma pergunta que muitas pessoas me fizeram. Professor, dá uma luz, como que a gente pode ir de agora em diante? Qual o passo a passo de agora em diante, né? Então é exatamente isso que eu quero conversar com vocês, tá? E é isso que a gente vai então seguir de agora em diante, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. A ideia é exatamente acrescentar, né? Dar algum direcionamento que muitas pessoas de fato necessitam. Então vamos então começar esse nosso bate-papo. E o primeiro ponto que vocês precisam ter em mente é que a suspensão do concurso não pode ser de maneira alguma, de motivo algum, um problema nessa caminhada, tá bom? Não pense nisso como um problema. Observe o seguinte: a suspensão do concurso e de repente a não percepção de um concurso no médio e longo prazo, né, de forma mais concreta, pode ser um motivo de crise? É lógico que sim. Só que a gente tem que ver um outro lado para a crise, vamos dizer assim, né? Se a gente buscar etimologicamente a origem da palavra crise do grego, você sabia que crise significa oportunidade? Pois então, pense nesse cenário com uma situação de oportunidade que lhe é conferida, de repente, para ter um tempo extra de estudo, uma oportunidade, de repente, para repensar a sua metodologia, uma oportunidade, de repente, para você ter condições de chegar à prova, não só essa, outras que tanto virão, né? Outras provas que tanto virão, mas para chegar nessa prova, né, em condições mais aptas. Então, por mais que você visualize esse momento como crise, tente ver esse outro lado da moeda, a ideia de crise enquanto oportunidade, tá? Então eu acho que esse é uma questão importantíssima para você conseguir, primeiro, não de maneira alguma diminuir o ritmo de estudo, de maneira alguma você ter um momento de dificuldade, né? Então pense exatamente, ponto 1 que eu queria deixar muito claro para vocês nessa live. Por mais que seja um momento complexo, já que agora o concurso está suspenso, e isso gera para muitas pessoas uma sensação de complexidade e crise, pense, né, isso como uma oportunidade, tá? Esse é o primeiro recado que eu queria deixar para vocês, tá bom? Fala, meu amigo Ailton, tudo em paz, cara? Eu que agradeço aí as palavras. Então, ponto 1 da live. Ponto 2. E essa é uma pergunta que muitas pessoas estão me fazendo. Tá, professor, eu não vou ver isso como crise, como um momento de dificuldade, mas vou ver como um momento de oportunidade. Como que eu posso aproveitar essa oportunidade? Observe o seguinte, e essa é uma questão muitíssimo interessante e que isso vai moldar a sua projeto de vida,
a seus estudos nos próximos 5 a 10 meses. Ao que tudo indica, essa pandemia ainda vai levar um tempo para se consolidar, né? Então você tem que colocar em mente e buscar quais são os concursos públicos que estão para ser deflagrados. Eu fiz uma busca rápida na internet, né? E a gente pode destacar inicialmente o concurso do Paraná, que está suspenso, mas que o concurso vai ter continuidade. Concurso de delegado do Rio de Janeiro, Paraná, Rio. Nós temos o delegado do Espírito Santo, querendo ou não, o concurso vai ser anulado, ele terá que em algum momento ser retomado. Existe ainda o concurso do Pará. O concurso do Pará, que também tem vários indícios de que será sim deflagrado, tá? Só aí, meus amigos, nós vamos trabalhar então com 4 concursos. Como que então a gente trabalha dentro dessa proposta com uma caminhada dentro desses 4 concursos? Eu fiz um levantamento dos editais, tô pegando aqui para mostrar para vocês. Desculpa. Eu fiz um levantamento dos 4 editais para vocês terem uma ideia. Obrigado. Para vocês terem uma ideia de como que vocês precisam trabalhar isso daí. Liga. Observem o seguinte. Vocês precisam... Não é a hora de verticalizar, a meu ver, em um concurso específico. A hora é de um pouco de horizontalizar. Como assim, professor? Horizontalizar. Como assim horizontalizar? Vamos lá. Quando a gente trabalha com esses 4 concursos, tem Delta São Paulo também para sair muito bem colocado, colega, né? Quando a gente vamos trabalhar então com esses 4 concursos que eu citei para vocês, mas sim, Delta São Paulo é uma excelente oportunidade. Observe o seguinte, o que vocês precisam fazer? Seja com esse concurso que eu vou estar trabalhando aqui com vocês, seja com outros tanto que vocês queiram. Observe o seguinte que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz um levantamento, que eu vou estar mostrando aqui na tela do meu computador agora, desses 4 concursos públicos: Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Pará, concurso de delegado de polícia. Observem o seguinte, e já indo para a tela, deixa eu mudar aqui. Quando a gente pensa nos concursos, a gente precisa trabalhar com as matérias. Observem como eu dividi. Vamos pegar o edital que está aberto nesse momento, Delegado Paraná. Essas são as 5 matérias que estão presentes em todos os concursos de delegado. São as matérias centrais que geralmente têm um peso maior para o concurso de delegado. Quando a gente vai para o delegado do Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Pará, essas 5 matérias sempre estão presentes. Quais são essas 5 matérias? E depois a gente volta para a tela do computador. Penal, processo penal, LPE, administrativo e constitucional. Essas são as bases em todos os concursos. Observem um detalhe importantíssimo. E aqui geralmente é uma pergunta que me é feita. Ah, professor, eu tenho distinções de pontos em relação a todos esses editais dessas 5 matérias. Mas sim, mas elas estão presentes em todos os editais. Foque agora nos pontos que são comuns a essas matérias, tá? E nós vamos trabalhar isso na sequência do nosso bate-papo aqui. Mas foque sim nesses pontos, nesses elementos que são centrais. Então, fixou essas 5 matérias? Essas 5 matérias têm que ser objeto do seu estudo toda semana. Por exemplo, você vai tirar 3 horas por dia, mínimo, para cada uma dessas 5 matérias, tá bom? Então vamos lá agora voltar para a tela do computador e verificar quais são as matérias, fora dessas principais, que são matérias secundárias, mas ainda assim são comuns a todos os concursos. Vamos lá para a tela do computador de novo. Delegado Paraná.
Quando a gente pensa em delegado Paraná, nós falamos das 5 matérias que são centrais, né? Administrativo, constitucional, penal, processo e legislação penal extravagante. Observe o seguinte, nós temos uma matéria secundária, que ela é comum a todos os concursos. Civil, comum Paraná, Espírito Santo, Delta Rio de Janeiro e delegado do Paraná. Pessoal, uma matéria secundária que é comum a todos os concursos, isso tem que entrar na sua grade semanal de estudo. Então ele tem sim um grau de prioridade, tá bom? Então muito cuidado com esse detalhe. Então nós já temos aqui 6 matérias. Administrativo, constitucional, penal, processo, LPE e civil. Vamos agora procurar uma outra matéria que é comum a todos os concursos. Observem o seguinte. Nós já vamos aqui para medicina legal. Medicina legal ela está no Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro e não está no Pará. Observe o seguinte, aqui a gente já começa com as distinções e é nesse momento que você precisa estabelecer as suas prioridades, né? O colega está perguntando, a live vai ficar salva? Sim, vou postar inclusive no meu YouTube, tá? Aqui nós já estamos estabelecendo então um segundo grau de prioridade. Ah, professor, e isso várias pessoas já colocaram, eu não tenho interesse em fazer delegado Pará. Se você não tem interesse em fazer em delegado Pará, então você já vai fazer o quê? Voltando aqui para a tela do computador, você já vai cortar, né, delegado Pará da sua lista. E se você corta delegado Pará da sua lista, medicina legal, ela se torna uma matéria prioritária em termos de questionamento para fins de concurso público, tá? Então você precisa trabalhar sim com essa ideia, com esse cenário. Então, se nós cortamos o delegado Pará, vamos dizer que é um dos cenários possíveis, então você já tem aí 7 matérias que você tem que estar em contato com ela todas as semanas, tá bom? Seguindo, e agora a gente encontra então um segundo grau aqui de prioridade em relação aos próximos 2 tópicos, criminologia e direitos humanos. Criminologia e direitos humanos está no Paraná, Espírito Santo, mas não está no edital de delegado Rio de Janeiro, né? O último edital que eu busquei. Observem o seguinte, nós já temos aqui um grau de distinção de 2 concursos em relação aos demais. Isso coloca, por exemplo, se Paraná e Espírito Santo for a sua prioridade, meus amigos, isso quer dizer o quê? Que essas matérias que eu estou estabelecendo com vocês até este momento, ela precisa estar em prioridade no seu estudo para concurso público. Então, essas matérias, você precisa ter contato com elas todas as semanas, tá? Todas as semanas. Beleza? Então, passamos aí agora as matérias que elas são específicas de cada um dos concursos. E aqui é o terceiro grupo de prioridade. Informática no Paraná, legislação estadual no Espírito Santo e português ambiental e empresarial para delegado do Pará. Então, dentro disso daí, nós já estabelecemos o quê? Nós já estabelecemos as nossas prioridades. O que deve ser priorizado e o que tem que ser deixado para o segundo momento. Eu falei com vocês que nesse exato momento, em razão do concurso da suspensão do delegado do Paraná, nós temos que trabalhar com uma horizontalização. Não é hora de verticalizar em um concurso específico. E por que isso? Isso vocês precisam compreender. Por que isso? Imagine que depois é iniciado, passa a pandemia, e depois então é iniciado os concursos. E vão vir vários concursos na íntegra, então vocês têm que estar preparados para esse momento. E exatamente porque vão aparecer vários concursos em sequência, vocês não podem priorizar única e exclusivamente um concurso público. Vocês não podem fechar o olho para os concursos que estão para ser abertos. Esse é o momento
meus amigos, de vocês priorizarem um estudo no qual vocês vão aproveitar esse estudo para todos esses concursos que estão para vir e deixar para um segundo momento as matérias que são o quê? Específicas de um concurso ou outro, tá bom? Então, muito cuidado com essa dica. Tá, professor? Beleza, estabeleci minhas prioridades, já sei quais são as matérias que eu tenho que estabelecer, mas eu tenho um outro questionamento para fazer para você, professor. Quais são as matérias que eu preciso estabelecer como prioridade dentro de cada uma dessas? Aqui a gente vai para o segundo ponto do nosso bate-papo, tá? Observe o seguinte, no meu grupo do Telegram, e eu vou mostrar aqui para vocês tudo, né? Mas no meu grupo do Telegram, eu criei um passo a passo, tá? Um passo a passo para a gente trabalhar com as principais matérias de cada uma delas. Nós estamos trabalhando aqui com as principais matérias, né? Constitucional, penal, LPE, administrativo, né? E processo penal. Dentro dessas 5 matérias, eu disponibilizei no meu canal do Telegram uma lista que eu chamo a lista dourada, né? A lista de ouro, que são, estatisticamente falando, os principais pontos cobrados em cada uma dessas 5 matérias no concurso para delegado de polícia. Amanhã eu vou disponibilizar essa lista também no meu Instagram, tá? Mas no meu Telegram eu tenho já esta lista disponibilizada em um e-book de quase 15 páginas. Mas um dos pontos desse e-book é exatamente essa lista. Então, vou até mostrar para vocês, porque eu vou começar a trabalhar esse ponto com vocês. Tá, professor? Eu já sei quais matérias que eu tenho as disciplinas que eu tenho que priorizar. Mas quais são os pontos dentro de cada disciplina que é a hora de eu priorizar? Observe o seguinte. Esse ponto tá no e-book, é gratuito o e-book, tá? Essa que eu chamo de lista dourada. Vou disponibilizar amanhã no meu Instagram, vou fazer um post e essa lista já está no meu canal do Telegram, tá? Disponibilizado esse e-book, esse conteúdo que tá aqui para vocês passando, tá lá. Dentro dessa lista dourada, eu vou ter aqui, por exemplo, direito penal, teoria geral do crime, aplicação da lei da pena, enfim, entre outros, né? E vou ter também dessas LPE, legislação penal extravagante, processo penal, né? Inquérito policial e flagrante, medidas cautelares, jurisdição e competência, prisão e liberdade provisória. E vou trabalhar aqui com vocês nessa nossa live de forma mais específica o direito constitucional. Quais são os temas mais cobrados, estatisticamente falando, em concurso de delegado no âmbito do direito constitucional? Falamos aqui no artigo 144 e julgados correlatos. Eu tenho até um vídeo no YouTube especificamente sobre esse ponto, tá? Quais são todos esses julgados que já foram cobrados. Direitos e garantias fundamentais, controle de constitucionalidade, as garantias constitucionais, que são as ações, né, processualmente falando, poder legislativo, direitos e prerrogativas parlamentares, mais processo legislativo, hermenêutica constitucional e ainda o que? Poder executivo, imunidades do chefe do executivo. Meus amigos, observem o seguinte. Essa é a lista dourada que vocês precisam priorizar. Alguns concursos públicos chegam a trabalhar com 70% das questões em cima da lista dourada. Já teve concurso de delegado que bateu, por exemplo, direito constitucional com 75% desses pontos mais cobrados. Então é sim uma lista que você tem que estabelecer como prioridade. Então, seja amanhã no meu Instagram, que eu vou disponibilizar cada um desses pontos, seja você pegando o e-book que eu tenho sobre todos esses pontos que nós estamos trabalhando agora, só que de forma mais detalhada, né, no Telegram. O e-book é gratuito.
seja em um ou outro, pegue essa lista. E já vimos as grandes matérias a priorizar, já estamos agora trabalhando com a lista dourada, que são aqueles pontos mais cobrados em concurso para delegado de polícia. Tá, professor? Então, eu já sei quais são as grandes matérias, já sei qual é a lista dourada. Dentro dessa lista dourada, quais são as matérias dentro dessa lista dourada que eu tenho que agora priorizar? Isso é uma questão que, para mim, você precisa sim seguir essa diretriz que eu vou te dar. Preste atenção. Nós estamos com tempo agora para efetivamente direcionarmos e darmos uma base muito boa nessas matérias. Então, o que você vai priorizar agora? Você vai escolher dentro dessa lista dourada as os dois ou três pontos que você tem maior índice de dificuldade. Vamos trabalhar com constitucional, que é o exemplo que eu quero aprofundar aqui na nossa live. Se constitucional você tem, geralmente as pessoas têm maior dificuldade, controle de constitucionalidade. Então você precisa pegar esse momento e dar uma priorizada em controle de constitucionalidade. A título de curiosidade, a título informativo, eu possuo no meu canal do YouTube, de forma completamente gratuita, um curso de 22 aulas de controle de constitucionalidade. O curso está extremamente atualizado, eu terminei de publicar o curso, não tem nem 3 semanas ainda. Então deixo aqui a sugestão, se essa for a sua situação. Controle de constitucionalidade. Desculpa, voltando. Então eu deixo essa sugestão aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Retornando. Então, estabelecemos agora qual é a lista de prioridades, que é a sua dificuldade. Tire de repente essas próximas 2, 3 semanas para focar naqueles pontos que você tem maior dificuldade. Trabalhe no seu material esses pontos, tá? Então, continuando, fizemos já a identificação das grandes matérias, trabalhamos a lista dourada e estabelecemos agora as prioridades dentro da lista dourada. O que você precisa fazer? Você precisa pegar esses pontos que você vai estar estudando agora e incrementar o seu estudo no dia a dia dentro do seu material de estudo para possibilitar no médio prazo e no curto prazo estabelecer na sua rotina gatilhos de revisão. Não adianta você ter contato com uma matéria que você tem dificuldade ou com uma matéria nova ou qualquer matéria que seja, sem você estabelecer na sua rotina gatilhos de revisão. E aqui eu vou citar alguns gatilhos de revisão, mas nesse e-book que eu citei no Telegram, que tem essa lista dourada, lá eu vou trabalhar com vocês vários gatilhos de revisão que vocês podem inserir no dia a dia da sua rotina. Quer ver? Vou puxar aqui no nosso... Só abrir ele aqui. No nosso e-book, esses gatilhos de revisão para você ver quais são, só a títulos de exemplo, né? Vamos lá. Procurando aqui. Aqui. Passo 5 dos 6 passos para você trabalhar com revisão. O que eu quero chamar a atenção está mais no final desse tópico. Observe o seguinte. Sempre que você estuda uma matéria, então isso aqui eu estou mostrando para vocês terem uma noção do que esse material está muito completo, extremamente detalhado, ele está gratuito lá no nosso Instagram, tá? No Telegram. Já vou responder a sua pergunta, Pedro, só fechar esse raciocínio. Vamos lá. Como que eu posso trabalhar então com os gatilhos de revisão? Você não pode, em hipótese alguma, iniciar o estudo de uma matéria. Vamos dizer que eu vou estudar agora de noite direito penal. Você não pode iniciar o estudo desse direito penal sem você fazer revisão do que foi estudado na semana passada. Você tem que
ter contato novamente com aquilo que você estudou, tá? Só que isso por si só vai te possibilitar essa revisão de curto prazo, mas isso não pode ser, de maneira alguma, o seu único gatilho, tá bom? Então, meus amigos, prestem atenção. Eu preciso que vocês também trabalhem com esquemas de memorização. Imagine o seguinte, vocês vão acordar logo no primeiro raiar do dia, tá? E vocês vão precisar criar de fácil acesso para vocês, no momento que vocês acordarem, esquemas de memorização. Existem estudos cientificamente comprovados, isso está tudo no material que eu tenho ali no Telegram. Existem estudos que comprovam que a memorização nos primeiros 15 a 20 minutos do dia, o seu cérebro tem uma capacidade de memorização que não tem em outro momento do dia. Então você precisa trabalhar no primeiro momento do dia com esquemas de memorização, fórmulas mnemônicas, tabelas de memorização. Isso tudo tem que estar de fácil acesso para você ler nos primeiros 15, 20 dias, né? 15, 20 minutos do dia. Então, tudo isso são gatilhos de revisão, tá? Você precisa ter grandes grupos ao longo da semana, às vezes sábado pela manhã inteira, domingo pela manhã inteira, com grandes momentos de revisão. Você precisa estar trabalhando sempre isso no curto, médio e longo prazo. Revisão é o que vai te fazer ser aprovado. Então você precisa ter, sim, essa possibilidade de revisão, né? De revisionar as matérias, trabalhando questões de concurso público, enfim, já fugimos um pouco aqui do nosso tema central, mas foi só para chamar a atenção para vocês em relação àquilo que é e aquilo que não é prioridade no seu estudo, tá? Voltando aqui, estabelecemos então as matérias centrais que nós temos que direcionar. Nós estabelecemos dentro dessas matérias a lista dourada. Nós estabelecemos dentro dessa matéria os pontos que você tem mais dificuldade, que você precisa sim priorizar. Ah, professor, consegui finalizar os pontos que eu tinha de dificuldade. E agora, como proceder? Agora você vai ter que parar e analisar quais são, dentro dos editais da sua escolha, os pontos que você precisa de agora em diante estabelecer como graus de estudo: grau 1, grau 2, grau 3. Por exemplo, pegando o direito constitucional e qualquer outra matéria, a lista dourada que eu passei para vocês, ela é grau 1 em qualquer concurso para delegado de polícia. Então eu já fiz para vocês a diretiva, o pontapé inicial, o grau 1. Já estou mostrando para vocês o que é o grau 1 de prioridade. Ah, professor, e em relação ao grau 2? Nesse e-book que está no meu Telegram, eu fiz esse passo a passo com direito constitucional, que é o que vocês precisam levar também para as demais matérias. O que é grau 1 de direito constitucional? Já estabeleci a lista dourada. O que é então o grau 2 de direito constitucional? E aqui já trabalhando ponto específico dentro de delegado do Paraná. Observe o seguinte, essa análise que eu faço com vocês dentro do delegado do Paraná é só pegar o edital dos demais concursos e fazer, portanto, o que? A ampliação. Vamos então no e-book lá que também está no meu edital, no meu canal do Telegram. Aqui é o grau 1, já estabelecendo a lista a partir da lista dourada, né? Direitos e garantias fundamentais, a parte do poder legislativo, né? Relativa aos pontos mais cobrados, poder executivo, atribuições e responsabilidades do presidente, controle de constitucionalidade,
defesa do Estado e das instituições democráticas, que é o ponto da segurança pública, né? Isso é o grau 1 para o direito constitucional. O que seria dentro do direito constitucional, meus amigos? Grau 2, as partes teóricas relativas ao sentido político, jurídico, né? Então, tudo isso daqui são grau 2, né? Poder constituinte, organização política e administrativa, parte principalmente da intervenção, poder judiciário, funções essenciais da justiça. Então, tudo isso aqui eu já estabeleci para vocês, já está feito dentro do direito constitucional. E, por fim, o grau 3, que basicamente vai ser é um estudo que vai ser com base na letra da Constituição, praticamente, né? Ordem social, a parte das forças armadas do Estado de Defesa, da defesa do Estado e das instituições democráticas, os demais pontos de poder executivo, judiciário, a parte de competências, que é quase um grau 2 e grau 3. Observem o seguinte, meus amigos. Isso que eu já fiz em Direito Constitucional para vocês, dentro do delegado do Paraná, vocês precisam, então, estabelecer isso para todos os concursos e para todas as demais matérias. É isso que vocês têm que compreender. Tira, de repente, uns 2, 3 dias, monta essa metodologia, essa estrutura para vocês. Vocês não vão estar perdendo tempo. Vocês vão estar ganhando esse conteúdo, tá? Vocês vão estar, sim, ganhando. Só respondendo agora, antes de voltar, só responder algumas perguntas sobre o tema que ficaram pendentes, né? Primeira pergunta aqui. Esse material tá no Instagram? Eu não tenho ele no Instagram, porque é um e-book. Eu posso, de repente, se você não tiver como acessar o Telegram, né, eu posso liberar, de repente, o link. Eu posso criar esse link amanhã de download para vocês terem acesso a esse e-book desses 6 passos para vocês entenderem como fazer isso daí. Só manda uma mensagem no privado para ver se vai ter efetivamente alguém com interesse ou não. Tendo pelo menos uma pessoa com interesse, eu crio esse link para vocês fazerem o download. Não tem dificuldade quanto a isso, né? Pergunta do colega. Percebia que confeccionar resumos estava consumindo muito tempo e por essa razão não estava avançando nos conteúdos. Como resolver isso? Como revisar de forma eficiente e ainda avançar nos estudos? Aqui eu posso compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Eu estudava por resumo. Eu criava meu resumo. Meu resumo tem mais de 15 anos, mas eu guardo todos eles comigo. Alguns resumos meus chegam a ter mais de 300 páginas. Direito administrativo é um deles. Constitucional também. Constitucional tem quase 400 páginas. Como criar, então, um resumo de forma eficiente? Eu tinha uma dificuldade muito grande de avançar muito nas matérias e trabalhar com o resumo ao mesmo tempo. Qual foi a saída que eu vi para mim? Tá? Trabalhei, então, com 2 amigos para a gente fazer um grupo de estudo e todos criando material. Compartilhei com eles todo o meu material. Então, os 3 criavam o conteúdo ao mesmo tempo, né? Estabelecemos, então, algumas regras. Por exemplo, se eu trabalho constitucional hoje, só eu vou trabalhar com constitucional. E várias outras regras, então, que possibilitaram efetivamente a melhora do conteúdo. Porque, vamos ser sinceros, e isso não tem dúvida nenhuma quanto a isso. Criar o seu material de estudo é a melhor forma de você estudar para concurso. Por quê? Se você não cria o seu material de estudo, você fica pulando de material em material e nunca consegue estabelecer rotinas. Quando você tem seu material, você começa a trabalhar com resumos, com revisão em cima desse material, e é sempre o mesmo material. Uma coisa é você estudar direitos e garantias fundamentais, por exemplo, por hoje um material, daqui a 6 meses outro material, depois outro material. Outra coisa é você estudar com seu material de estudo 4 vezes aquele mesmo tema. Isso favorece potencialmente falando o que? A memorização, principalmente para longo prazo. Só para vocês terem uma ideia, chegava em um momento em que eu já tinha inclusive
inclusive sabia das páginas onde certos pontos eram tratados, né? E voltando para a pergunta do colega, como revisar? Como que eu fazia minhas revisões nesses casos? Eu tinha o meu material de estudo estruturado com o meu... Não era caderno, era tudo computador, eu digitava tudo, né? 15 anos atrás eu já fazia tudo digitado, bonitinho, os meus colegas também. Eu imprimia todo aquele ponto, né? A cada 3 ou 4 meses eu reimprimia todos os meus materiais, para vocês terem ideia, eu ia numa gráfica. Porque meu material do computador eu sempre ia alimentando com informativos, com conteúdo, então eu sempre tinha novidades que eu colocava no computador e no meu material impresso, eu alimentava as duas fontes ao mesmo tempo. E eu pegava esse meu material impresso e fazia o resumo do meu material impresso. Eu precisava trabalhar eu precisava estudar escrevendo. Então eu fazia o resumo do meu material impresso e depois a minha revisão eu fazia onde? Não em cima do meu material impresso, mas em cima do resumo do material impresso. E o meu resumo, eu trabalhava ali muito com fórmulas mnemônicas, tabelas. Eu tinha momentos, só para vocês terem uma ideia, que a revisão de uma página minha do meu resumo, eu fazia em menos de 1 minuto. Porque era só bater o olho, que eu sabia tudo que estava ali direcionado e trabalhado. Então era dessa forma que eu fazia e que basicamente todos os meus alunos que eu trabalho no coaching, hoje no meu acompanhamento, trabalham também dessa forma. Por quê? Nós temos uma necessidade de ver saciada no curto prazo essa nossa necessidade de já estar com o material pronto para concurso. Só que quando você sacia no curto prazo, você vai para esse monte de e-book. Então você fica com uma quantidade absurda de conteúdo, mas sem focado naquilo que você é adequado como seu estudo, né? Então, enfim, isso basicamente daria só uma live, mas só para o colega, só para responder um pouco a pergunta do colega. Opa, reconectou. Vamos lá. Todo mundo aí comigo, né? Deu uma quedinha, mas voltou. Pergunta do colega. Professor, hermenêutica constitucional, você tem material ou livro? Eu tenho um curso de hermenêutica no meu YouTube, só que ele está desatualizado em alguns pontos, né? Isso é preocupante. Então, eu indicaria de hermenêutica o meu livro de controle de constitucionalidade para concursos. Eu tenho um capítulo só sobre hermenêutica, são quase 25 páginas só sobre hermenêutica, né? Então é um material bem completo aí, tá bom? Então eu deixo aí como sugestão para vocês, tá bom? E a última pergunta, podem mandar perguntas se quiser. A última pergunta, professor, você indica mapas como forma de resumo? O mapa mental é uma ferramenta que, se bem utilizada, ela é poderosíssima, né? Ela trabalha ali com fórmulas de memorização, principalmente para curto prazo, que se aproxima muito das fórmulas mnemônicas, tabelas. Então é um recurso, sim, por demais interessante, tá? E pessoal, tudo isso que nós estamos conversando aqui nessa nossa live de hoje, esse passo a passo, eu vou fazer um vídeo, tá? Um vídeo bem detalhado, bem completo sobre o tema para o meu curso de delegado de polícia, Direito Constitucional Intensivo para delegado de polícia do Paraná. Vou fazer um vídeo bem detalhado sobre todo esse nosso bate-papo, um pouco mais aprofundado, né? Sem toda essas distrações que a live por si só tem. Então eu deixo aí o convite para você que não conhece meu curso, vai lá, brunozanotti.com.br. Ah, professor, é um curso para delegado de polícia do Paraná de Direito Constitucional? Sim, mas observem o seguinte, o Direito Constitucional no edital de delegado do Paraná, ele é um edital bem conciso, né? Ele é um edital pequeno, vamos ser sinceros. Via de consequência, tudo que está no curso, sem exceção, ele vai ser aproveitado para qualquer outro concurso público delegado. Até porque eu foco nos pontos mais pedidos, né? Mais reiterados. Então,
tudo que está nesse curso vai ser sim aproveitado para você em qualquer outro concurso, né? Inclusive esse vídeo que eu vou fazer agora para esse curso, que eu já deixo o convite para vocês conhecerem, que é um preço extremamente acessível, tá bom? Além dos simulados, né? Vamos finalizar o curso já com 4 simulados, iniciamos com 3, já vamos terminar com 4. Então é um curso aí que está sempre crescendo, e é um curso que eu deixei aberto uma questão que eu acho importantíssima, que para mim é uma falha de todos os cursos que tem. O curso, geralmente, ele vai para vocês com uma estrutura fechada e acabada é aquilo, ponto final. Lá não, eu estou deixando o canal aberto para vocês mostrarem quais são as suas dificuldades, e a sua sugestão pode então virar um conteúdo do curso. Professor, eu estou com dificuldade em hermenêutica, então a gente pode trabalhar um ponto específico de hermenêutica sim dentro do curso. E essa é uma questão extremamente interessante, que é o tema inclusive da nossa próxima live da semana que vem. Professor, o edital de delegado Paraná veio bem sintético. Será que cai hermenêutica? Não cai hermenêutica? Cai poder constituinte? Aliás, cai poder constituinte, mas aqueles temas específicos de poder constituinte, teoria da recepção, repristinação constitucional, cai ou não cai no concurso? E vários outros temas. Eu até brinco que existem no edital, né, existem temas que eles não são tão ostensivos, eles meio que aparecem um pouco, entre aspas, escondidos. Então, esse é o tema da nossa próxima live, da semana que vem, terça-feira, 8 horas da noite. Os pontos que estão meio ali escondidos dentro do edital do Delegado Paraná. E hermenêutica é um desses pontos e eu vou explicar para vocês na próxima semana. Meus amigos, finalizamos por aqui, né? Esses eram os pontos que eu queria trabalhar com vocês, os principais pontos. Deixa aí o convite para vocês conhecerem o meu curso de delegado da Polícia do Estado do Paraná, de Direito Constitucional, tá? Porque ele está extremamente direcionado, tá? Já passamos de 8 horas de conteúdo em vídeo no nosso curso, beleza? Então, meus amigos, é isso aí que eu tinha para falar com vocês. Qualquer dúvida, estou às ordens. Essas lives, toda terça-feira, 8 horas da noite, são para vocês mesmo. Sugestões de live, podem deixar, que essa live mesmo de hoje foi sugestão de vocês. Então, podem deixar que a gente vai estar, sim, abrindo esse diálogo para vocês deixarem aí a sua sugestão. Beleza, meus amigos? É isso aí. Agradeço imensamente vocês estarem até aqui comigo. Deixo um grande abraço a todos. Uma boa noite até o Leonardo aí. Um grande boa noite para vocês, ao João, ao Evaristo, a Mone, deve ser Simone, né? Paulo, o Pedro, enfim. Meus amigos, um grande abraço a todos. Uma boa noite. E vejo vocês na nossa próxima live, terça-feira da semana que vem. Um grande abraço. Até lá.